Hoje tem ceia. O que eu quero trazer para a gente hoje, você que já frequenta essa igreja deve saber que as minhas histórias é uma das formas que Jesus costuma falar comigo. E essa semana foi uma semana muito legal, foi muito intensa. E o tema para a mensagem de hoje é vacina da alma, dores e correções de agora que resultarão num futuro melhor. Essa semana começou cheia de bons momentos e de bons ensinos da parte de Deus para o meu coração. Se você segue a gente nas redes sociais, você deve ter visto. Segunda-feira é minha folga e nós precisávamos aproveitar a folga para levar o Benício para tomar vacina. Eu tenho 2 filhos, né? A Helena de 7 anos e o Benício que fez 4 anos e tem que tomar a famosa vacina dos 4 anos. E a Ellen falou, vamos no dia da sua folga, porque fica mais fácil. Porque Benício é um menino, apesar de pequenininho, ele é troncudo, então ele é muito forte. Se ele resolver não tomar a vacina, complica muito. Então, a gente combinou, ele foi meio, como toda criança, ele tentou negociar, vacina não sei o que, não, vamos tomar vacina. Só que lá em casa, irmãos, tudo é um evento. Então todo mundo se arrumou, todo mundo tomou banho, todo mundo trocou de roupa, e eu falei assim, olha filho, se você não chorar, você pode tomar café da tarde onde você quiser, que o papai vai pagar para todo mundo. Combinado? Combinado, e o Benício é da zoeira. Quem conhece sabe, Helena é serena, é tranquilo, o Benício ele gosta de atazanar, ele gosta de provocar, ele é um moleque raiz. Então, a gente foi lá para o posto, indicado até pela Adriana, do Carlos, que trabalha lá naquele posto, eu não conheço muito bem ainda aqui. E aí quando a gente chegou no posto, a mamãe foi na frente falar, e o clima deu uma mudada, mas ele ainda estava tipo, aê, chegamos. Ellen foi, falou com a mulher, pegou a senha. Quando chegou a nossa senha, ele ainda estava animado. Entramos numa sala, só tinha nós 4 e a enfermeira. Só que aí tinha que preencher muitas coisas, porque é a primeira vez que a gente tomava vacina em Guarulhos, porque a gente estava tomando em Mogi, e ela viu que o cartão estava um pouco diferente. Só que a gente teve uma ideia. Como está dando vacina da gripe, a Ellen falou assim, por que a gente não toma vacina todo mundo junto? É uma forma de apoiar. Eu olhei e falei, uma boa. Helena olhou e falou assim, o que eu tenho a ver com isso, gente? Juro, ela desanimou, que ela falou assim, oxe, eu vim trazer meu irmão. Aí a gente falou, filha, mas a gente é uma família unida. E aí a Ellen falou assim, e a tua médica? A tua médica falou que você precisava tomar a da gripe. Como eu não sabia da informação, eu falei, então agora tomaremos todo mundo. E aí o clima deu uma diminuída e ele aloprando. Quando ela não gostou, ele ficava assim, aê, vai tomar vacina, vai rir de mim agora. E aí aquele clima começou, então a mulher foi lá, preparou. Só que aí veio a primeira notícia meio dolorosa. A mulher falou assim, 4 anos são 4 vacinas. Aí eu falei, como é que eu aviso agora? Ela falou, 3 injeções e uma gotinha. Falei, beleza. É aquela velha hora que você pensa o quê? Se eu estou na chuva, eu vou me molhar. E aí começou, rolou aquela questão de fazer uma fila, a mamãe já, não, eu sou a primeira, deixa comigo e tal. Aí a Ellen já foi, mas ele estava muito feliz, ele ficava assim, agora é ela, vai. Helena com semblante baixo, aí a Ellen falou, aí tuf. Terminou, o clima gostoso. Segundo, vamos para a Helena. Helena é meio artista. Ela ficava... E a gente assim, no psicológico, filha, se você mexer o braço, vai rasgar o teu braço. Não, com a gente é assim, a gente é exército. A gente fez teologia na Fiel, com a gente é faca nos dentes. E a mulher falava, menininha não pode mexer. Aí ela tirou a blusa e tampou o olho e ficava... Aí vai, moça, vai sem medo, não mexe. Aí na hora que deu, quando ela foi esboçar um choro, a mulher já tinha tirado. Aí a gente ficou, aê, tal. Aí ela, uma cara de conseguir, mas por dentro pensando, eu odeio a minha família. Eu vim trazer meu irmão e estou aqui junto e tudo mais. E aí eu fui o terceiro, tentando esboçar um sorriso, tal, não sei o quê. Aí a mulher me deu a vacina, eu falei, tá vendo? Deu certo. Aí a gente avisou, filho, agora é a tua vez. Agora chegou a tua vez, só que você vai tomar 3 vacinas. Aí ele fez, pai. Falei, calma, porque a gente está junto. E aí, meus filhos têm umas sacadas, irmãos. Ele, principalmente, ele é bem maloqueirinho, assim, de Jesus. Eu cheguei e falei para ele assim, lembra que a gente é crente? E lembra de Davi, na Bíblia? Ele olhou e falou assim, eu lembro. E Davi tomou vacina? Juro. Tanto é que a enfermeira parou de arrumar e falou assim, gente, como ele é rápido. Eu falei, você não viu nada, querida. Aí eu falei, não, Davi não tomou vacina. Mas responde para mim, o que é mais difícil? Tomar uma vacina, ou 3, ou matar um gigante? Ele fez, matar o gigante.
Falei, então, você conhece a história de Davi e você pode ter essa tranquilidade de saber que não é algo tão difícil. Então vamos começar? Beleza. Aí a mulher falou, a primeira está pronta. Falei, então filho, você vai ser valente como Davi? Ele falou, vou. Nisso, irmãos, eu sentei na cadeira, a mãe e a irmã estavam ali, eu deixei ele de frente para mim, porque eu sentado, ficava bem pertinho, falei, eu estou junto com você. Vamos lá? O papai não vai te segurar, o papai confia em você. Ele falou, tá bom. Aí a primeira. Aí ele só fez ai. Aí eu falei, já acabou. Ele, Aí a mulher falou assim, a outra vamos no outro braço? Eu falei, agora você vai ser quem? Aí ele falou assim, agora eu vou ser Daniel, pai. Porque Daniel era corajoso. Daniel entrou na cova dos leões. Eu falei, entrou no clima. Falei, aí a mulher olhou para mim e falou assim, pode? Eu falei, moça, pode porque Daniel aqui é corajosão. Aí ela foi no outro braço e ele... O semblante deu aquela caidaça, mas faltava uma. Aí ela terminou de arrumar a terceira, aí meu coração já estava destruído, eu falei assim, filho, agora você vai ser quem? Eu juro que ele me olhou, ele falou, pai, agora eu posso ser o Homem-Aranha? Está um pouco... Eu acho que ele pensou assim, ser bíblico tá doendo pra burro, mano. Pô, Daniel, não é possível que enfrentar leão é pior que a vacina. Aí eu falei assim, claro que pode, filho, o Homem-Aranha é um super... E ele tava com a camiseta do Homem-Aranha. E aí eu falei, olha, você tá com a camiseta do Homem-Aranha, vamos embora. Aí, vem a parte, né, que agora eu estou sorrindo, mas na hora eu estava arrebentado. Porque quando ela deu a terceira vacina, ele começou a lacrimejar muito, assim, de querer chorar. Só que só eu estava vendo. Só que ele tinha feito um combinado com a irmã, que se nenhum dos dois chorasse, a gente tomaria café fora. Aí eu falei, nossa, como esse Homem-Aranha é forte! E comecei a secar os olhos dele. Menino, você é muito forte, filho. Nossa, meninas, vocês viram como ele é forte? Ele... E aí deu aquela, tipo... Aí eu falei, acabou. Você já venceu, você já conseguiu. E aí, o interessante daquele momento, e aí agora sem a parte do pós, que o pós é tudo mais tranquilo, eu vivi uma parada meio paradoxal. E qual que era essa parada paradoxal? De um pai de frente para um filho, vendo ele passar por uma dor complicada, que, teoricamente, eu poderia não deixar. Mas eu sabia dentro de mim que não deixar seria algo muito pior, pensando no futuro. Ou seja, aquela vacina dos 4 anos, o efeito em si não estava ali durante os 4 anos, mas a angústia que gerava, e quem é pai aqui, quem é mãe sabe, para nós, uma lágrima dos nossos filhos custa muito caro. Muito caro. E aí eu fiquei naquele momento pensando sobre aquilo e lembrando das minhas ações com Deus, no lugar onde eu sou filho e Ele é o pai. E o final foi tranquilo. Nós saímos de lá e fomos tomar um lanche da tarde. Aí ele lembrou que no Habib's ali da Salgado Filho, não sei se é Salgado Filho ali, o Habib's que tem ali, na Paulo Facini com a Salgado Filho, tem brinquedão. Pai, pode ser Habib's? Então a gente foi no Habib's. Para mim foi pior que a vacina no Habib's, mas a gente foi no Habib's. Ele pediu lá as esfirra de queijo, uma esfirra de tortuguita, brincou e passou. O que eu quero falar para a gente hoje, então, é sobre o Deus que é Pai e que, por vezes, nos permite passar por situações que, quando acontecem, a gente não entende muito e até chora, mas nós só vamos perceber depois. O que Deus falou comigo naquele momento foi momentos de dor que Ele sabe, Ele está que nem eu estava para o meu filho, um olhando para o outro, eu não entendia, porque pensa comigo, o Benício não entendia porque estava passando por aquilo, porque para uma criança de 4 anos não faz sentido explicar o que é tétano. Momentos em que a gente também não entende o tamanho da dor que está em nós, mas que o Pai permite para que sejamos moldados para o futuro. Então, se você puder, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, por favor. Hebreus no capítulo 12. Hebreus capítulo 12. E a gente vai ler do 4 ao 11. Hebreus capítulo 12, do verso 4 ao verso 11.
e a minha versão, se você não trouxe Bíblia, já está ali na tela, ela diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. E a palavra é: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filho. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele, que é eficaz e tem um poder sobrenatural de mudar a nossa história. Nós estamos aqui diante de um livro, o livro de Hebreus. Segundo algumas estimativas históricas, ele foi escrito por volta do ano 60. O livro de Hebreus tem um grande detalhe que todo mundo sabe, quem conhece um pouquinho de história e teologia, é o único livro que a gente não sabe o autor. Hebreus não revela quem foi que escreveu. Existem muitas tentativas, mas teoricamente, para a gente não muda nada. Por quê? Porque ele foi aprovado pelo Cano, quando foi lá feito todas as suas métricas, então nós não sabemos o autor. E o propósito desse autor, ao escrever essa epístola, foi despertar naqueles leitores um desejo de ficarem firmes no cristianismo. E por quê? Porque o que estava acontecendo com aquela igreja, naquele tempo, era uma tendência a querer voltar ao judaísmo por conta de algumas dificuldades da fé. Tanto é que um bom resumo da carta de Hebreus seria dizer que Hebreus está tratando sobre a supremacia de Cristo. Hebreus volta a frisar que tudo o que eles precisavam para seguir a jornada era de Jesus, e o restante era detalhe. Então a gente está imbuído em um momento onde a igreja daquele local, o autor está escrevendo para que eles voltem a ter fé, para que eles entendam o que é ser cristão. O que acontece em várias cartas do Novo Testamento. Por quê? Porque aquilo que eu gosto de repetir, o que acontece com a gente hoje não é diferente do que acontecia no tempo bíblico. Um monte de gente que se reúne ao redor de Jesus, mas que tem fases. Fases onde a fé está melhor, fases onde a fé está menor, fases onde alguém inventa uma moda e a gente tenta seguir. É por isso que a gente se baseia sempre na Bíblia, para que a nossa fé esteja pautada na palavra e em Jesus. Amém, queridos? E o restante é detalhe. Quando a gente olha para o nosso trecho, a perseverança era o que estava capacitando esses crentes a reagir adequadamente ao quê? Ao tanto de provações que Deus usava ali como treinamento diante da vida deles. Então, essas provações, elas não haviam alcançado um estado crucial de martírio. A ideia aqui é que eles entendessem o quê? Que provação, que tribulação faz parte da vida. Então, nós estamos num trecho onde está sendo tratado sobre eles entenderem um propósito de Deus, que é um propósito paterno sobre as nossas vidas. E aí, olhando para esse finalzinho, a atitude fez com que eles esquecessem dos propósitos da disciplina didática. Ou seja, se Deus se apresenta a nós como Pai, nós precisamos nos lembrar que Pai também corrige e cuida. O pai, ele tem a função de fazer com que o caráter do filho seja gerado de forma plausível e produtiva. Claro, hoje em dia isso já não é nem regra mais, infelizmente. Talvez você esteja aqui dizendo assim, se dependesse do meu pai, nem aqui eu estaria. Mas numa regra geral, é isso que estava acontecendo. Então, o autor está frisando aqui, é que esses sofrimentos que nós passamos no mundo, eles não são sem objetivo. Até no sofrimento existe propósito, porém, ele não está descartando que alguns sofrimentos fazem parte de um processo de disciplina, para que a gente aprenda.
O que pode ser que a gente aprenda através de um processo dele? Eu separei algumas coisas, mas tem mais. Tirar do coração um apelo, por exemplo, a bens materiais. Tem gente hoje em dia que é crente, mas está com seu coração tomado por bens e posses. Ele só é feliz quando ele ganha dinheiro. Ele só é feliz quando ele compra uma coisa nova. Ele só é feliz quando tem. O ter é o Deus dele. Se ele compra, e isso é uma coisa, eu não estou dizendo da compra normal das mulheres, porque as mulheres já são felizes assim automaticamente. Um sapato muda uma semana, amém, queridas? Um sapato é pouco, na verdade, né? 10 sapatos mudam uma semana, porque um sapato não vale a ida ao shopping. Às vezes a disciplina é para que você volte para o lugar, é para que o seu coração tenha um Deus correto. Outra coisa, desejar mais a pátria celestial, desejar mais as coisas do alto. Meu irmão, tem uma coisa que a gente está deixando muito de lado na vida cristã, é de entender que os nossos interesses são do reino. É de entender que essa nossa caminhada da vida, ela precisa resultar em estar na presença de Deus um dia por toda a eternidade. Então a disciplina, às vezes, traz isso de volta. Outra coisa que para mim é uma das mais importantes, manter a nossa humildade. E como consequência, entender a dependência que nós temos de Deus. Quem estava aqui hoje de manhã, ouviu uma belíssima pregação do Orlando, falando sobre o momento em que Jesus se encontra com Zaqueu. E uma das coisas que Zaqueu sofria era de se achar demais. Então tem horas que a disciplina que a gente vai passar é para que a gente volte para o lugar. Porque, meu irmão, o movimento do mundo hoje é dizer que você é incrível, você é maravilhoso, e a gente não percebe que eles estão criando ídolos, só que o ídolo de hoje, e nós evangélicos, amamos falar mal de católico, mas fazemos coisas muito pior. Porque enquanto eles idolatram a imagem, você idolatra a tua. E a gente se coloca num lugar que eu tenho que ser feliz, eu tenho que não sei o quê, é tudo sobre eu, é sobre eu. E aí com isso você esquece, inclusive, aqueles que estão na tua jornada. Por que tem tanto casamento arrebentado? Por quê? Porque o casamento hoje em dia tem sempre alguém que é o melhor. E ou é do jeito dele ou não serve. Por que as pessoas estão tão egoístas? Por que eu fico emocionado quando a gente faz 3 campanhas numa única semana e levanta tudo isso? Porque a gente está tentando gerar uma cultura da generosidade. O que nós temos não é nosso, é do reino. É muito louco, porque a gente que é a igreja batista e a gente tenta levar a sério tudo, inclusive dinheiro, a gente tem dificuldade de falar de dízimo, por quê? Porque os neopentecostais ficam falando de dinheiro a vida inteira e as pessoas entenderam que todo pastor é ladrão e eu tenho que pagar o preço. Juro que eu não sou ladrão. Não é, amor? Se você quiser, eu te mostro o meu extrato no fim do culto. Mostro. Então o que a gente tem que entender é que todo esse movimento é que tem horas que Deus, enquanto Pai, vai ter que levar a gente para tomar vacina. Por quê? Porque se não cuidar agora, no futuro a gente morre. O que eu quero que vocês entendam então através desse texto, é essa figura de linguagem, toda metafórica, que ele está usando numa questão de família, numa questão de lar, para tratar a nossa vida com ele enquanto Pai. Para que a gente entenda sobre esse movimento todo de vida e sigamos fortes até que ele venha, ou até que a gente vá. Porque diante de tudo isso, eu já vou te adiantar o que eu vou dizer no fim. Toda dor é por enquanto, toda dor é passageira, porque a nossa expectativa não está na terra, nossa expectativa está na volta do Senhor Jesus, levando a gente por toda a eternidade, aonde estaremos num lugar que não tem mais dor, não tem mais choro, não tem mais problema, e vai ser muito louco, e a gente vai jogar futebol com Paulo e com Davi. E quando acabar o futebol, a gente vai nadar numa piscina de Nutella e não engorda no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E vai ser muito legal. Então a nossa expectativa não é sobre aqui e sobre agora. Mas se a gente não entender como que é a caminhada, a nossa fé vai ficando abalada, de forma que a gente não progride na ação do Evangelho. Primeira coisa então que eu quero deixar para o seu coração, de 3 verdades que eu quero destacar desse texto. Quando não se conhece o Pai, fica difícil entender as suas intenções. E aqui o bicho já pega. Se você tiver com a Bíblia aberta, olha o que diz o 5 e o 6. Olha o que o autor está dizendo para a igreja. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige, como a filhos. E o que diz essa palavra? Aqui ele está usando um provérbio antigo que dizia: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem ele aceita como filho.
Então, irmãos, os crentes aqui, esses hebreus, eles tinham uma dificuldade no ouvir, eles eram muito prontos em esquecer todos os preceitos da palavra de Deus. E aqui o autor está citando Provérbios capítulo 3, 11 e 12, para mostrar o quê? Que essa disciplina, ouça isso aqui por favor, a disciplina de Deus sobre as nossas vidas não é ausência de amor. Porque quem ama, disciplina. Porque quem ama, cuida. Com isso, eles pouco entendiam, então, como eles não tinham conhecimento da palavra, o que estava nas intenções do coração do Pai. Meu irmão, a vacina é um cuidado assim como a disciplina, concorda? A vacina é um cuidado. E aí, se você transbordando isso para Deus, transformando isso para Deus, é esse cuidado que Deus tem àqueles a quem Ele diz que ama. Essa disciplina, ela não é estendida para aqueles que não pertencem a Deus. Por quê? Porque quem não pertence já recebeu o julgamento que precisa. Mas aqueles que pertencem precisam de cuidado. Agora olha para mim aqui. Eu te contei toda a história da vacina. Você acha que levar o meu filho para tomar vacina é castigo? Não tem como ser um castigo. A disciplina de Deus não é um castigo. A disciplina de Deus é uma forma de endireitar as nossas veredas, para que a gente não se perca. A gente precisa entender que levar o Benício para se vacinar, não foi porque ele não se comportou. Não, é porque enquanto pai, enquanto mãe, nós o amamos ao ponto de entender que aquilo que ele precisa está sobre as nossas mãos. Então, o Deus que a gente serve é o Deus que nos leva a passar por fases difíceis e às vezes vai precisar mexer na nossa história para que nós possamos não morrer no futuro perto. Mas isso não é ausência de amor. Deus nos vacina para nos corrigir e nos fortalecer. Ou seja, ao invés de nos punir e nos castigar, o que Deus está fazendo com todas as repreensões é deixando a gente com anticorpos do pecado. E ponto. Mas por não conhecer ao Deus dessa palavra, a gente julga que qualquer ato, muitas vezes de dor, ou é bronco ou é coisa do Satanás. Meu irmão, você já reparou que a nossa fé hoje em dia, ela está tão fraca, que uma unha encravada tira a gente da igreja? Meu irmão, eu vou dar um exemplo de novo que eu já usei 3 domingos. Tem uma igreja que é uma belezura, que está passando por um problema, que é a Bola de Neve. Que infelizmente parece que a maioria está fechando, mudando a placa, mas Deus sabe todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Se você, por exemplo, era da Bola de Neve e está dizendo, agora eu não vou ser mais crente, porque o pastor da Bola de Neve errou, a tua vida nunca foi com Jesus, sempre foi com Rina. E ponto. A gente está com um mimizinho gospel e as correções fazem parte da jornada. Chorar faz parte da jornada. Ser corrigido faz parte da jornada. Por quê? Porque nós somos filhos de um pai amoroso. Mas sem conhecer a palavra, nós sempre colocaremos os problemas e os fardos na conta do Satanás ou na conta de um Deus que não nos ama. E deixa eu dizer uma coisa aqui para o teu coração, Deus te ama muito, cara. Ao ponto de entregar o filho dele no teu lugar e no meu lugar. Amém, queridos? Então a primeira coisa, se você não conhece as intenções do Pai, vai ser difícil seguir com Ele. A segunda coisa que eu quero deixar para o seu coração. Quem é filho de Deus, passa por dificuldades e algumas delas são derivadas de disciplina. E aqui que o texto pega. Porque a gente tem dificuldade de atrelar Deus à disciplina. Principalmente esse Deus de hoje que estão pregando. Mas olha o que diz o 7 ao 9. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filho. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. O autor aqui, ele compara então a disciplina do Pai, do nosso Pai daqui da terra, com essa disciplina do nosso Pai celestial. E aqui tem algo interessante sobre a disciplina. Os pais disciplinam os filhos porque o amam, logo, nós precisamos entender que esse movimento do cuidado de Deus faz parte de um plano que Ele tem para nós. Afinal, entregar os filhos à própria sorte daria errado. E eu vou comparar de novo com o Benício, simples. Você acha que se ele pudesse escolher, ele tomaria vacina?
Sim ou não? Se eu chegasse assim, filho, vamos negociar. Você acabou de fazer 4 anos. Imagina, Will, sei lá com o seu bacurizinho. Will Júnior. Filho, você fez 4 anos. Quer tomar vacina? Qual é o filho que vai dizer, uau! Só quero se for 4. Uma para cada ano de existência. Não vai dizer. Você acha que tem coisa que Deus vai consultar para ver se a gente quer? Sim ou não? Por que não? Porque a gente não quer. Deus não vai perguntar muita coisa e vai ter que nos disciplinar, porque Ele sabe que o nosso coração é horroroso. Tudo aquilo que você trabalha na vida de santidade. Fala sério aqui entre nós, não precisa falar nada, deixa que eu falo sozinho, na verdade. Porque ninguém vai se expor. A vida de pecado é muito mais fácil, sim ou não? Não precisa responder. Sim ou não? Viver de qualquer jeito é muito mais fácil, sim ou não? Esse ano a gente completa 15 anos de casado. Vou te dizer uma coisa, se não fosse crente já tinha acabado. Porque uma pessoa perfeita assim não merece um crápula como eu. É real. A gente precisa entender que, na maioria das vezes, a nossa natureza, na maioria não, 100% das vezes, a nossa natureza é contrária à vontade do Pai. Pegou aonde eu quero chegar? A gente consegue transferir para isso, então, esse olhar de que ser filho também é passar por coisas difíceis. E se a gente olha para os homens que são pecadores e cheios de defeito, já encontramos os que se preocupam com... Calma, um monte de gente, homem, pecador, eu sou falho, eu me preocupo com meu filho. Imagina Deus que é perfeito olhando para a gente. Meu irmão, e quando eu digo sobre homens ser falhos no cuidado, é porque uma coisa que me deixa muito chateado hoje é saber que muitas pessoas iniciaram com vícios sendo ensinados pelos pais. Aquilo que, no meu ponto de vista, parece inaceitável, infelizmente é uma realidade. Então, até quando a gente vai falar de paternidade hoje, a gente tem que pôr as aspas. Porque o conceito de que pai é aquele que cuida, que zela, já acabou faz tempo. Já acabou faz tempo. Tem pai que irmãos, eu tenho umas métricas na minha vida. Para mim, uma das coisas que ajuda a mudar o caráter de um homem é a paternidade. Se a paternidade não ajudou, só um milagre. Nem só a paternidade. Meu pai, quase ninguém sabe, mas meu pai fumou muito tempo. Meu pai gostava de fumar. E, graças a Deus não era derby, mas fumava. Quando a minha irmã engravidou, meu pai parou de fumar, porque seria avô e teria uma criança dentro de casa. Quando a paternidade não transforma o teu coração, só um milagre. Agora imagina, se nós, pecadores, falhos, zoados, temos esse amor por uma criança, imagina o nosso Senhor quando olha para a gente. Então, algumas das adversidades que nós enfrentamos são, entenda bem o que eu vou te dizer, bênçãos disfarçadas. Por quê? Porque atrás de muitas dessas dificuldades, tem um pai amoroso vacinando a gente para não morrer no futuro. Ser crente é maravilhoso, sim ou não, gente? Meu irmão, quando a gente é crente, a gente descobre que Deus às vezes faz até a gente chorar e tomar uma vacina para não morrer no futuro. Esse é o Deus que a gente crê. Então deixa eu te contar uma coisa. Talvez você chegou aqui essa noite arrebentado. Calma. Pode ser uma vacina que você está tomando. Mas você só vai entender no futuro. Porque aí eu vou para o terceiro e último ponto. Tenha calma. Um dia entenderemos por que dessa vacina na alma. E aí olha o que diz o final do texto, que maravilhoso, 10 e 11. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Aí vem o 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que ela foram exercitadas. Então, o que você precisa entender através desse texto? Nós precisamos entender que, no verso 10, aqui o autor está indicando que os nossos pais nos disciplinavam por um tempo considerado curto, segundo esse tempo maior de Deus. Mas Deus nos ensina e nos vacina para que nós possamos participar daquilo que Ele é. Porque sem a disciplina dEle, nós não chegaremos na santidade.
De novo, por quê? Porque somos pecadores. Quando a gente segue no verso 11, o autor aqui contrasta a disciplina presente com o resultado futuro. E é claro que no momento em que a disciplina está sendo aplicada, ela produz algo ruim. Mas a gente percebe que os frutos que serão gerados vão fazer com que a gente viva melhor. Percebe agora? Não! É só no futuro. Eu não dei vacina no meu filho para que fosse algo daquele dia. Eu nem lembro o que ele tomou vacina. Eu lembro que era... Eu não sei. Mas era 3 doenças. 4 doenças. Mas não foi para aquele momento. Foi pensando, se um dia estiver em surto, o meu filho está precavido. A dor de hoje vai se tornar em propósito amanhã. Esse sofrimento que nós experimentamos, que é doloroso, ele vai virar um propósito amanhã. Essa agonia que a gente tem, esse movimento de tristeza às vezes, fique calmo, porque nada passa batido das mãos de Deus. E aqui ele vai fazer uma combinação maravilhosa, que é a combinação entre a justiça e a paz. Algo que faz com que a vida fique boa, algo que faz com que a gente encontre uma paz diante do Pai. Mas não agora. Até as nossas tribulações glorificam o nome do Senhor. A tua pior dor que você já viveu, glorifica o nome do Senhor. E aí, para concluir, tem vacina ou disciplina que são livramentos e dói. Quer ver um exemplo? Namoro que Deus sabia que ia te levar para a morte. Ele vai arrancar a tua vida para que você não morra, porque você é filho. Quer ver outra coisa? Às vezes, perder um emprego é livramento da parte de Deus para que você não morra. E agora eu vou pegar mais pesado ainda. Tem hora na vida que a gente precisa entender que o livramento, ele vem como uma forma da gente respirar. E aí me permita o que eu vou dizer aqui, porque tem coisas que já está dando um pouco nos nervos da gente que tenta ser uma liderança sadia. Mas o casamento que você está apanhando, fica atento se Deus não está querendo te dar um livramento e você está insistindo demais. Deus odeia o divórcio, mas entre o divórcio e a tua vida, Ele fica com a tua vida. Eu já atendi gente na minha sala que apanhava, que vivia uma vida de abuso e dizia, mas eu aprendi que eu não posso tomar uma atitude. Só que você precisa entender que a disciplina faz parte, inclusive, para que você não morra. Parte daquilo que a gente está vivendo. Você precisa entender o efeito da vacina sobre a tua vida, para que você entenda e saia daqui com o seu coração potencializado de que o Senhor está com você, mesmo no dia mau, e para que você tenha discernimento, o quanto é consequência de pecado, o quanto é disciplina de Deus sobre a minha vida. Porque um Deus que ama, vai corrigir os seus. Talvez você está aqui, e a tua vida está totalmente desgarrada, zoada. Cachaça, droga, só pensa em balada. Já perdeu a conta de quantas mulheres, quantos homens você pegou só esse ano. E está preocupado. Você estar aqui é parte do amor e da disciplina de Deus sobre a tua vida. Porque se Ele não te amasse, Ele não teria marcado um encontro com você aqui essa noite. Quando eu pergunto quem foi que te convidou, é claro, é para a gente ver quem te trouxe. Mas você está aqui porque estava na agenda de Deus teu encontro com você. Nada mais, nada menos do que isso. Alguém foi até usado por Ele para te convidar, ou como alguns, não, vim porque eu quis. Estava na agenda de Deus cuidar do teu coração essa noite aqui nesse lugar, dizendo, filho, eu te disciplino porque eu te amo. Deus não é masoquista. Eu sei o que Deus sente quando Ele nos disciplina. Eu estava sentado, vendo o meu filho chorar, secando as lágrimas dele, e dizendo, o papai está aqui. Agora, sabe por que a Bíblia geralmente compara o coração da gente com, dizendo que a gente deveria ter um coração igual de uma criança? Porque quem levou ele para tomar vacina?
Fui eu. Quem ficou olhando para ele enquanto ele era furado? Fui eu. Para quem ele correu quando acabou a vacina? Para mim. Porque ele entendeu que aquele gesto era o gesto de amor do Pai, e não algo para puni-lo. O nosso problema, por não ter o coração igual de uma criança, é que por vezes a disciplina nos afasta. E por que nos afasta? Porque nós queremos dizer para o Pai: eu sei mais do que você sobre a vida. Mas quando a gente aceita, é incrível, porque lá na frente a resposta vem. Você já passou por um livramento que você hoje agradece? Não é incrível? Algum lugar que era para você ter ido e você não foi e aconteceu alguma coisa. Os amigos que marcaram uma balada e você naquele dia falou: não, pô, eu sou da igreja e não vou. O carro capota e um monte de gente se machuca. Uma festa que você não foi, que teve um tiroteio. Uma pessoa que você não seguiu um namoro e que hoje você sabe que é um babaca, que espanca mulheres. Ou um homem de Deus que foi livrado por Deus de um namoro com alguém que não era da fé, e hoje ele olha e fala: Jesus, se eu estivesse com ela, pode ser que eu teria me perdido. Mas diante da disciplina do Pai, volta para o abraço dele, para que ele seque as suas lágrimas e possa dizer: calma, já já você vai entender por que o Pai fez isso. A vacina da alma faz com que a gente não entenda hoje, mas viva muito melhor amanhã, com todos os reagentes espirituais que a gente precisa para pôr um basta naquilo que nos afasta do Pai. Talvez o livramento que você recebeu tenha a ver até com igreja. Talvez tenha. Estava numa igreja e estava sofrendo, estava numa igreja e estava sendo maltratado, estava numa igreja e já não estava mais vendo Jesus, estava numa igreja e estava sendo exposta de púlpito, estava numa igreja e falando de gente falando de você. Esse livramento é uma disciplina do Senhor na tua vida, para que você não morra. Amém, queridos? Você pode fechar seus olhos? Eu queria orar por você nessa noite, antes da gente ir para a ceia. Feche seus olhos. Eu queria te dar um tempinho de reflexão, um tempinho onde você possa analisar o que você tem vivido, o que você tem passado. Entre você e Deus agora, como tem sido a sua jornada? Como estão os processos de disciplina? Talvez você veio por vir, talvez você veio pensando assim: minha vida está tão zoada que eu vou lá fazer o quê? E mal sabia que o que o Senhor queria era tratar teu coração, porque o Pai que ama é o Pai que fala a verdade e dá o remédio. O Pai que ama, Ele dá vacina porque Ele sabe que sem ela a gente vai morrer. O Pai que ama é o Pai que vai tirar muitas coisas erradas das nossas vidas, para que no futuro não custe caro. Por quê? Porque Ele ama. Mas você não vai entender hoje. Hoje está doendo, eu sei. Eu não vou aqui brincar com a dor dos outros, falar frescura. Não, hoje está doendo. O meu filho ficou 2 dias com o braço dolorido. Mas um dia ele vai entender que aquela dor foi para livrar a vida dele. É tempo de conhecer com profundidade a palavra. É tempo de conhecer com profundidade o Deus da palavra. É tempo de entender que disciplina é ato de amor. E é tempo de entender que são tantos livramentos. Hoje, quando o Tiago perguntou: você recebeu algum livramento essa semana? A gente não levantou a mão, a maioria, mas todos nós recebemos, senão nós não estaríamos aqui. Irmão, tem trânsito que a gente pega que a gente mal imagina que é livramento. Tem atraso de elevador que a gente não imagina que é livramento. Às vezes tem coisa que aconteceu que você talvez praguejou e você não imagina que era o Pai te livrando da morte. Porque tem coisas que a gente só vai entender no futuro. Até agora você não está entendendo por que aquele namoro acabou? Calma, foi livramento, e lá na frente você vai descobrir. Então fala com o Senhor aí. O que está no seu coração sobre isso? Como você está? Se você está perto, longe dele, se você entende que enquanto Ele é amor, Ele vai curar você, Ele vai te disciplinar. Só que Deus não é um velhinho bobão que aceita tudo. Ele é um Pai amoroso que disciplina as pessoas que Ele ama. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu
trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Amém. Quando você está com seus olhos fechados, eu quero orar por você e te lembrar também de algumas coisas que estão no meu coração. Coisas que não estão escritas no meu sermão, mas que estão no meu coração agora. Talvez aquela falência foi porque a sua família precisava mais de você do que a sua empresa. Talvez ganhar menos foi para que você tivesse mais tempo de qualidade com teu filho. Talvez aquela mudança brusca geográfica, seja de cidade, de estado, de país, foi porque o Senhor percebeu que se você continuasse lá, seria caminho de morte. Talvez aquele desemprego foi para salvar a tua vida. Mas essa noite o meu convite é para que a gente faça igual o Benício. Diante da dor, da vacina, corra para o braço do Pai. E quem sabe, essa noite o Senhor não faz com você o que eu fiz com o Benício. Vai tomar um lanche dizendo: o papai te ama. E o que eu fiz foi porque eu te amo. E em breve você vai entender. Então eu quero orar por você. Você que talvez esteja longe de Deus, você que esteja confuso na fé, você que achava que Deus não te ama. Quero orar por você que está passando por duras lutas e tentando entender até onde é consequência, até onde é disciplina. Por você que chegou aqui cansado, sobrecarregado, desanimado e achando que Deus não te amava mais e mal entendeu que aquilo que você viveu tal dia era livramento, não era castigo. Eu quero orar por você que está entendendo que longe de Jesus não dá. Quando a vacina vier, que você o abrace, que você permita que Deus faça com você o que eu fiz com o Benício, que é secar as lágrimas. Talvez o resultado do vestibular, a mudança de igreja, talvez a questão da resposta que você tanto queria ter dado errado. Calma, porque o Senhor não perdeu o controle da história. E a dor de hoje vai reverberar em algo para o seu amanhã. Porque o Senhor é tão bom que até na dor Ele gera propósito. Então eu quero orar por você, e por isso que eu peço que você fique com os olhos fechados, para não constranger ninguém. Mas se for o teu caso, qualquer uma dessas coisas que eu falei, eu queria que você desse um sinalzinho com a tua mão, porque eu vou orar por você essa noite. Tem alguém aqui? Levante suas mãos que eu quero orar por você, se tiver alguém. Amém, pode abaixar. Amém, amém, pode abaixar. Amém, pode abaixar. Amém, pode abaixar. Amém, pode abaixar. Amém, amém, pode abaixar. Amém, pode abaixar. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que estão voltando para o colo do Pai. Pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas e desanimadas, mas que nessa noite estão entendendo que quem ama também disciplina. Há mais alguém? Eu não vou insistir muito por causa do horário. Amém, amém, pode abaixar. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Pode abaixar. Pior que eu olho para o relógio, mas tem dia que eu não quero olhar para o relógio. Deixa o relógio passar. Deixa eu orar por você essa noite. Encorajado pelo Espírito Santo, você que levantou a mão, pode vir aqui na frente, que eu quero orar por você, rapidinho. Rapidinho, pode vir, sem vergonha. O primeiro que levanta, o restante vem. Vocês que levantaram a mão, pode vir. Isso, vem rapidinho. A gente quer orar por você, para te lembrar nessa noite que você não está aqui à toa não. Estava na agenda do Senhor esse encontro. Você que levantou a mão, sai do seu lugar, não tenha vergonha não. Vem aqui, isso. Vem aqui. É tempo de perceber os livramentos que você recebeu. É tempo de perceber o quanto o Senhor ama a tua vida. É tempo de você entender o quão precioso você é para o Senhor. E já, ouve o que eu estou te dizendo. Daqui a pouco, o propósito vai ser revelado.
Daqui a pouco você vai entender o que está acontecendo. Daqui a pouco você vai perceber. Apenas saia do seu lugar e venha para que a gente possa orar por você, para que você encontre os propósitos, para que você entenda. E tenha calma, porque um dia você vai ficar imune às questões daquilo que está acontecendo com você hoje. Gente, tem bastante gente aqui na frente. Queria mais um pouquinho de gente orando com eles aqui, ó. Tem gente aqui ainda, ó. Você que é da igreja, rapidinho, sai do seu lugar e vem orar por gente. Rapidão, sai do seu lugar, vem orar por gente. Isso, obrigado, Yara. Aqui, ó. Isso, pastorzão, sai do seu lugar. Passa aqui, isso. Ou se não, fica orando no teu lugar, mas tem que orar por gente. Porque tem horas que a gente está sendo tratado e o coração fica zoado. Dá vergonha, dá medo. Então ore por pessoas. Consagre vida de pessoas. Mostre que você está junto nessa caminhada. Estenda a sua mão e ore de verdade por quem precisa. Porque tudo que a gente está passando tem um propósito debaixo do céu. Tudo que a gente está vivendo, um dia receberemos a resposta. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra que é tão eficaz e importante. Quero pedir que o Senhor abençoe e conduza cada uma dessas pessoas que estão aqui. Que nós possamos entender as vacinas da alma. Que possamos entender que o Senhor nos ama. E que possamos entender, sem Jesus não dá, Senhor. Que possamos consagrar as nossas vidas. Que possamos estar na presença do Pai. Que quando a lágrima cair, possamos sentir que é o Senhor quem está cuidando da gente. E correr para o seu colo. Que todo cansaço passe. Que as nossas vidas sejam consagradas ao Senhor. E que possamos viver na profundidade do Teu reino, fazendo a Tua vontade. Use as nossas vidas, renova todo mundo que está aqui na frente, todo mundo que levantou a mão, revigora, gere vida sobre vida, e que eles possam entender que um Pai amoroso também disciplina, e em breve entenderemos. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor.